Bom, essa questão é uma questão de vasos comunicantes que pede uma razão entre alturas. A gente vai lembrar que a pressão em um determinado ponto em um líquido vai depender somente da profundidade que ele tiver nesse líquido. Então a gente pode redesenhar. A figura mostra para a gente essas três alturas, H1, H2 e H3. E além disso, fala para a gente que a altura H1 é uma certa altura H dividido por H2. Reparem que este tamanho aqui é H2, então se fizermos aqui uma linha reta, este tamanho aqui será H. Observem que H1 será H2 mais H e obedece à relação que foi dada no enunciado, ok? Então vamos retomar o teorema de Stevin, que fala que se eu tenho dois pontos no mesmo líquido e a mesma profundidade, eles devem ter a mesma pressão. Ou seja, se chamarmos esse ponto aqui de A e este ponto aqui de B, esses dois pontos, como estão no mesmo líquido, o líquido amarelo, eles devem ter a mesma pressão. Ou seja, a pressão do ponto A deve ser igual à pressão do ponto B. A pressão no ponto A ela vai ser causada por dois agentes. O primeiro agente é a atmosfera, que empurra todos os líquidos para baixo. Além disso, o líquido amarelo também faz uma pressão hidrostática sobre o ponto A. Ou seja, a pressão no ponto A, a gente pode escrever ela como sendo a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Vamos lembrar que a pressão hidrostática é dada pela densidade do líquido, como aqui o líquido é o amarelo, que é o líquido 1, então vai ser a densidade do líquido 1, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de líquido em cima deste ponto. A altura da coluna de líquido em cima deste ponto vale H, certo? Isso tem que ser igual à pressão no ponto B. A gente vai lembrar aqui, ó, a pressão no ponto B vai ter uma forma semelhante. O ponto B também estará sujeito à pressão atmosférica e estará sujeito também a uma coluna de líquido, só que neste caso é o líquido 2, ou seja, podemos escrever a pressão do ponto B como sendo a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido 2, que vai ser densidade do líquido 2 vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água, que é H3. Então podemos cortar pressão atmosférica com pressão atmosférica, nós temos uma nova expressão que é D1GH igual a D2GH3. Bom, então continuando a conta aqui, a gente tem gravidade de um lado, gravidade do outro, podemos cortar. Reparem que a gente tem H de um lado e H3 do outro. E a questão pede que a gente ache a razão H sobre H3. Então vamos organizar essa conta de forma que a gente consiga isolar o que é preciso. Se passarmos H3 para o outro lado dividindo, teremos a seguinte expressão. D1, que multiplica H sobre H3, lembrem que é isso que a gente quer na questão, é igual a D2. Ou seja, H sobre H3 é exatamente igual a D2 sobre D1. Reparem que no enunciado foi dada a densidade tanto do líquido 1 quanto do líquido 2. As unidades elas não são importantes, uma vez que elas vão ser cortadas na fração. A densidade do líquido 2 é 0,7 gramas por centímetro cúbico e a densidade do líquido 1 é 1 grama por centímetro cúbico. Corta grama por centímetro cúbico com grama por centímetro cúbico, então a gente chega no resultado final. H sobre H3 é igual a 0,7. Resultado letra A.